Recording is on. Boa tarde, pessoal. Hoje, 22 de setembro, estamos iniciando aí mais uma aula. Hoje vamos começar a falar sobre o Oriente Médio. Eu deixei para vocês algumas informações já lá no AVA. Vou compartilhar a tela aqui para explicar algumas coisas. Está todo mundo me ouvindo bem? Está visualizando a tela do AVA aí? Sim, Ok. Pessoal, então, sim. esse capítulo 7 sobre o Oriente Médio a gente vai render um pouquinho mais, porque o assunto é grande, tá? Não vou adentrar muito nos aspectos geopolíticos, porque tem muita coisa, a gente vai falar um pouquinho, mas eu vou deixar a maior parte para vocês estudarem lá no terceiro ano, tá bom? Bom, mas o que a gente vai ver aqui no nono ano, né? Primeira coisa que vocês vão fazer aí já é pegar o livro, né? Abrir na página 134, tá? Que a gente hoje vai usar o livro e uns slides. Então, a gente vai estudar os aspectos gerais, os aspectos físicos, os aspectos humanos, falar um pouquinho da relação dos países árabes com petróleo, a criação dos estados do Oriente Médio, vamos falar sobre Israel, um pouquinho sobre o conflito árabe-israelense e a criação do Estado palestino. E vamos falar um pouquinho também sobre o Iraque, Kurdistão, Turquia, Irã, Afeganistão, Líbano e Síria. E por fim, né, a gente vai fazer os exercícios do livro. E entre esses tópicos, também eu vou fazer uns exercícios com vocês, tá? Eu deixei como sugestão de leitura o livro Caçador de Pipas, Persépolis e Muhammad, um menino afegão. São 3 livros muito bacanas que se passam, né, em países do Oriente Médio. Caçador de Pipas e Mohammed se passam no Afeganistão e Persépolis se passa no Irã, tá? Deixei também um link aqui da revista Exames, com 6 filmes aí indicados para se conhecer o mundo árabe. E hoje nós vamos falar aqui até o tópico os países árabes e o petróleo, tá bom? Quero passar para vocês aqui de uma vez também o que eu deixei aqui como AP2, que é um trabalho sobre conflitos no Oriente Médio. Então, eu vou abrir aqui o trabalho para mostrar, para explicar para vocês. Só um minutinho. Deixa eu trocar a tela. Bom, o trabalho vai valer 10 pontos. Conflitos no Oriente Médio. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um trabalho escrito em forma de slides, tá? Sobre o tema escolhido, né? Então, quais são os temas? Guerra do Golfo, Guerra do Afeganistão, conflito árabe-israelense e guerra na Síria. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um desses temas, tá? E vão montar o trabalho. O trabalho poderá ser feito com até 3 pessoas. Não há necessidade de ser da mesma turma. É apenas necessário identificar a turma de cada aluno. Então, vamos imaginar que vai o aluno X, o aluno Y, o aluno Z, cada um de uma sala. Então, é só colocar lá, não pode esquecer, porque na hora de lançar a nota eu fico perdida. Ainda mais eu que não conheço muito bem vocês. Então, vocês não podem fazer com alunos de turma separada, mas é só identificar. Então, eu coloquei aqui, né? Vocês vão compreender o histórico de cada conflito, compreender as características e explicar a atualidade do conflito. Esse conflito já acabou, ainda existe? Se existe, como é que está a situação, tá? Quais os materiais devem ser utilizados? Então, vocês vão pesquisar em livros, materiais da internet, revista, né? Aí eu coloquei aqui, fazer slides, né, com imagens, reportagens, vídeos, isso aqui é sugestão, tá? Mas não é para fazer slides com textos enormes, tá? Então, vocês vão montar slides PowerPoint com textos pequenos, imagens, se quiser podem usar músicas ou vídeos, e montar um resumo ou mapa mental, ficou repetido aqui, com um resumo das principais características do conflito. Pode ser à mão ou pode ser digitado, tá? Esse esquema de trabalho foi igual ao que eu fiz do primeiro ano, alguns alunos quiseram fazer à mão, outros fizeram em próprio programa aí de confecção, né, de mapa mental, nem sei direito como é que é isso, não, mas fizeram.
Então, vocês podem fazer um resumo, né? Ou um mapa mental. O trabalho de slide vai valer 7 pontos e o mapa mental vai valer 3 pontos. O prazo de entrega, 20 de outubro, 2 horas. Então, a partir de hoje, dia 22, vocês têm até o dia 20 de outubro para me enviar o trabalho. Podem me enviar por e-mail ou podem me enviar pelo próprio AVA. Mas atenção, apenas um aluno deverá enviar o trabalho. E não esquecer da identificação da turma, identificação e turma de cada integrante. Gente, não há necessidade, então, né? O trabalho é em trio, aí cada um envia. Não, é um aluno só que vai enviar, tá? Porque senão eu acabo corrigindo o mesmo trabalho 2 vezes sem querer, tá? Então, como eu falei, o trabalho poderá ser feito com até 3 pessoas. Então, se quiser fazer individual, pode fazer. Isso aqui é uma sugestão. Pode ser individual, dupla ou trio, tá? Não mais do que isso. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, me manda mensagem. Não esquecer de colocar a bibliografia. Isso aqui também vai contar ponto, tá ok? Então é isso. Alguém já quer perguntar alguma coisa? Não? Então, eu vou encerrar aqui, fechar isso aqui e vou abrir a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, peguem aí um caderno, né? O caderno de vocês, uma folha, sei lá. Eu vou intercalar a aula entre os slides e a leitura do livro, tá bom? Então, acompanhem comigo aí. Neste capítulo, você vai estudar o Oriente Médio, uma região do sul geoeconômico conhecido pelas imensas reservas de petróleo. Então, primeira informação extremamente importante aí é isso aí, ó. A gente vai falar agora de uma região rica, né, em reserva de petróleo. Então, se a gente está falando de petróleo, provavelmente é uma região complicada, né? Nela ocorreram e ainda ocorrem alguns dos conflitos armados das últimas décadas. Os confrontos entre israelenses e palestinos, que se prolongam desde 1948, e a guerra na Síria, iniciada em 2011, são 2 exemplos. Bom, então agora, né, falando sobre os aspectos gerais, vamos observar o mapa da página 135, e vamos entender o que é o Oriente Médio, né? Então, a gente tem um mapa aqui político do Oriente Médio, né? E esse termo, né, define uma região localizada no sudoeste da Ásia. Então, vocês já podem colocar aí, para não esquecer, né, em cima aí do livro de lápis, ou no caderno, já anota, sudoeste da Ásia, desde a Turquia a oeste até o Afeganistão a leste. Então, a gente repara nesse mapa rosa aí a Turquia, que é a extremidade, né? À esquerda, e a extremidade à direita vai ser o Afeganistão. Então, vai ser a oeste a Turquia e a leste o Afeganistão. Geralmente considera-se como parte do Oriente Médio as seguintes áreas ou países: Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Bahrein, Jordânia, Kuwait, Líbano, Israel e Palestina, que inclui a Cisjordânia e a faixa de Gaza, Omã, Catar, Síria e Turquia. Alguns autores também incluem na região o Grande Oriente Médio. Então, pessoal, aqui no 9º ano, a gente vai estudar especificamente os países que estão no mapinha de vocês aí. A gente não vai falar sobre o Grande Oriente Médio, né? Que vai se estender também até o norte da África, né? Não apenas o Egito, mas o Sudão, Marrocos, Argélia, Líbia, Tunísia e Somália. A gente vai especificar, então, aqui apenas os países que estão no livro de vocês, tá bom? Mas eu coloquei aqui para vocês saberem que existe também essa expressão Grande Oriente Médio e que ela pega também os países com características similares, mas que ficam na África, tá bom? Então, países do Oriente Médio que nós vamos estudar aqui, né, na aula de hoje, a partir da aula de hoje, são 15 países e são esses que estão no slide aí, né, o que vocês podem ver no mapa da página 135, tá? Então, a gente vai dar destaque a alguns, a gente não consegue estudar todos, né,
mas a gente dá destaque aqui ao Irã, ao Iraque, Israel, Síria, o Líbano, né? Também hoje, recentemente a gente teve alguns ataques aí que depois a gente pode comentar. A Turquia, a Arábia Saudita, tá bom? São alguns países aí que se destacam. Bom, o Oriente Médio, agora no livro, na página 135, aí a leitura. O Oriente Médio é uma das principais áreas estratégicas do mundo. Vamos grifar aí áreas estratégicas do mundo por causa da sua localização. No encontro com a Ásia, encontro da Ásia com a Europa e a África, e de sua importância econômica. Então, principalmente por conta, né, dessa importância econômica, que vocês já podem puxar uma setinha e escrever petróleo, né? Apesar que já está falando logo de seguida. A gente tem aqui, né, a Europa, né, o grande continente, né, Eurásia, né, rodeando esses países. Então, são países desenvolvidos que estão próximos a grandes países produtores de petróleo. Então, por conta disso, a gente tem aí como área estratégica. Não só por conta disso, isso é um dos motivos. O subsolo dessa região concentra cerca de 50% das reservas mundiais de petróleo e quase 30% das reservas de gás natural. Então, quem for falar no trabalho sobre a Síria, por exemplo, vai falar da importância dessa região por conta dos gasodutos, que é uma tentativa, né, dos países europeus da construção de gasodutos que passariam ali pela Síria. Então, a Síria se torna uma região estratégica para ligar, né, essa região do Oriente Médio para a Europa e a Europa se afastar, né, os países da União Europeia se afastar mais da Rússia, já que, como a gente viu, a Rússia, a União Europeia acaba dependendo muito do gás russo. Tá? Então, seria uma tentativa aí para não ficar mais nessa dependência. Quem for falar sobre a Síria vai explicar isso daí. O principal, o petróleo. Nossa, hoje estou lendo tudo errado, senhor. O petróleo ainda é a principal fonte de energia do mundo, além de servir como fonte energética para usinas termoelétricas e de matéria-prima para as indústrias petroquímicas de plásticos e derivados. É dele que são obtidos combustíveis como querosene, gasolina e óleo diesel. Então, a gente está falando aí de um combustível, né, de uma reserva que todo mundo aqui já sabe que é extremamente importante para a geração de energia. E junto com a água, a gente tem aí hoje os dois aí principais recursos, né? Vários autores comentam que para o século XXI a gente tem 3 principais recursos. O Brasil conta com 3, né? Que é o petróleo, a água e a botânica, essa parte de planta, né? Das florestas. O Brasil está destruindo tudo, né? Infelizmente, mas a gente ainda conta com isso. E aqui a gente está falando de uma região riquíssima em petróleo e gás natural. E aí, gente, quando eu falo de subsolo dessa região, né, rica em combustível fóssil, eu já posso puxar uma setinha e escrever aí bacia sedimentar, porque eu já sei que para a formação de combustível fóssil, eu preciso ter uma área geológica constituída por bacia sedimentar, tá? Então, vamos virar a página. Por outro lado, o Oriente Médio é a região do globo mais pobre em água, dispõe de menos de 1% da água potável disponível no planeta. A carência desse recurso natural, essencial para a sobrevivência humana, toda a região bastante vulnerável. Então, a gente tem, por um lado, uma região rica em petróleo e a gente tem, por outro lado, uma região muito pobre em água. Então, nós temos 2 recursos estratégicos que um tem de mais e outro tem de menos. E esses 2 são fontes de conflitos no Oriente Médio, tá? Então, isso é muito importante saber. Quem for falar no trabalho sobre a questão de Israel e Palestina, vai falar sobre as colinas de Golã, que são um dos fatores aí que geram atritos entre os palestinos, né, entre os israelenses, ok? Bom,
Essa região também é palco de constantes tensões e conflitos territoriais, religiosos e sociais, que periodicamente dão origem às guerras locais e até mesmo a movimentos terroristas internacionais. É o caso do grupo Estado Islâmico, que atua no Iraque e na Síria e vem sendo combatido nos últimos anos por tropas sírias apoiadas por forças internacionais. Esse grupo, que chegou a controlar um terço dos territórios iraquiano e sírio, pretendia formar um califado nesses países e em outras áreas ao redor. Bom, nesse ponto aqui, quem for falar sobre a guerra do Afeganistão vai entender como é a origem desses grupos terroristas nessa região, né? E como os Estados Unidos é, sim, um grande culpado pela formação desses grupos, né? Claro que a gente não pode colocar a culpa toda em cima deles, mas eles têm uma grande culpa no que eles fizeram no território de alguns países ali, inclusive, né, o Afeganistão. E, somado ao Afeganistão, a gente tem a guerra na Síria, que é onde esse Estado Islâmico, esse grupo terrorista se firmou, né, e fez, né, horrores, né? Hoje o Estado Islâmico, ele praticamente não existe mais, né? Já conseguiram acabar, né? Mas é muito interessante falar sobre a existência deles, porque não só existe o Estado Islâmico, existem muitos grupos armados terroristas. E o Estado Islâmico, de uma maneira muito brutal, eles queriam formar esse califado, né? Que é um sistema de governo instituído entre os sunitas, após a morte do profeta Maomé, no qual haveria um chefe religioso e, ao mesmo tempo, político, o califa, que governaria de acordo com os princípios islâmicos. Então, a ideia deles era formar um grande Estado, né, que seria o Estado Islâmico, que seria um Estado que juntaria aí a questão religiosa com a questão política, né? E eles não aceitam qualquer pessoa que pensa diferente deles, tá? Então, qualquer pessoa que pensa diferente deles não teria que morrer. Tem até um seriado no Netflix que chama Califado, tá? E mostra mais ou menos como que esse grupo, né, acaba convencendo algumas pessoas a irem se tornar terroristas, porque, ao contrário do que muita gente pensa, né, os terroristas nem sempre, para falar a verdade, a menor das vezes, né, são aquelas pessoas com a carinha ali do Bin Laden, né, que aqueles caras velhos, barbudos, nem sempre os terroristas serão assim. Então é interessante a gente ver isso, porque a gente consegue compreender a formação desses grupos rivais, e no caso do Oriente Médio, que é um barril de pólvora, que a gente tem problemas aqui ligados à religião, problemas sociais, problemas econômicos, problemas políticos. Então, tudo é motivo para se tornar um grupo terrorista, né? Bom, alguns países do Oriente Médio, como Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Arábia Saudita, Kuwait e Israel, têm renda per capita elevada, porém apresentam fortes desigualdades e injustiças sociais. Pessoal, isso daqui é muito importante, por quê? O que a gente consegue observar aqui? A gente está falando de países que são muito ricos, tá? A Arábia Saudita, por exemplo, é um dos países que mais produzem petróleo, tá? Na região é o que mais produz, e mesmo assim existe uma grande desigualdade. Quem quiser escrever aí, o Kuwait é um dos países com a maior desigualdade do mundo, tá? Porque lá a gente tem muitos sheiks, né, que mandam no país, que controlam essas reservas petrolíferas, e existe aquela grande concentração de renda, tá? Isso, na verdade, vai existir com esses países, né? A Arábia Saudita também não é diferente, os Emirados Árabes, mas o Kuwait é o pior deles, tá? Em todos eles há uso e incentivo intenso da força de trabalho de estrangeiros, que ganham salários baixos e não têm garantidos os direitos de cidadãos. Em Israel, emprega-se a mão de obra palestina. Nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita e no Kuwait, utiliza-se mão de obra indiana, paquistanesa, palestina e egípcia, entre outras nacionalidades. Nesses três países árabes, há minorias com rendas altíssimas, que investem capitais nos países mais desenvolvidos, e uma maioria com baixo padrão de vida. Então é aquilo, né, gente? É muita gente vivendo com o que sobra ali, com o resto, e uma minoria vivendo com aquela fortuna que é gerada aí através do petróleo.
Depois eu vou mostrar para vocês algumas imagens dos Emirados Árabes, tá? Mas com certeza não é novidade também, mas eu separei aqui. No Oriente Médio encontram-se alguns dos maiores produtores e exportadores mundiais de petróleo. Então, esse parágrafo aí é IPC, tá? Ah, eu preciso decorar? Não, mas eu preciso pelo menos lembrar da Arábia Saudita, tá? A Arábia Saudita aí é muito importante. Então, a gente vai ter aí os principais: Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque e Catar. Então, a gente tem aqui um mapa que se distribui, como se distribuem as reservas de petróleo no mundo, tá? Então, a gente vai dar destaque aqui a Venezuela, tá? E a Arábia Saudita, que são dois países que fazem parte da OPEP, que daqui a pouco eu vou falar com vocês, tá? E são os dois países aí que têm reservas superiores a 15%, tá? Em verde, a gente tem a Rússia, de 5 a 15%, outros países do Oriente Médio e os Estados Unidos, tá bom? E amarelo aí, laranjinha, né? Laranjinha, a gente tem o restante dos países aí, marcados como inferior a 5%. E aqui a gente também tem as principais correntes das trocas internacionais, tá? Então, a gente consegue perceber, né, que muito desse petróleo produzido no Oriente Médio vai para a Europa, tá? Uma parte também vem aqui para a América, e a gente também tem uma parte que vai ali para os Estados Unidos, que apesar de produzirem bastante, não é o suficiente, tá? Na página 137, a gente tem os dados dos países do Oriente Médio. Então, a gente dá destaque aí aos países com baixo IDH, tá? Que vão ser o Afeganistão, o Iêmen e a Síria, tá? A Palestina, no caso aqui, como a gente ainda não tem uma soberania, a Palestina não tem o Estado ainda, eles não colocaram, tá? Isso aqui a gente vai falar depois. Bom, depois, pessoal, vocês podem marcar aí para fazer, né? Vem assim, já podem marcar aí. Explique por que o Oriente Médio é uma das principais áreas estratégicas do mundo. Então, vocês vão fazer o número 1 e vão fazer o número 3, né? Só que vai fazer individual. Comentem a situação do Oriente Médio no que diz respeito às reservas naturais de petróleo e água. Então, é para fazer o número 1 e o número 3, tá bem? Bom, voltando aqui para os slides, agora a gente vai falar sobre os aspectos físicos. O que mais chama atenção nessa região do Oriente Médio, pessoal, é o clima árido, tá? Um clima árido e semiárido na maior parte, tá? Então, o Oriente Médio possui um clima predominante seco, praticamente desértico, né, na maior parte. A região possui rios expressivos, como o Nilo e o Jordão. Os maiores e mais importantes são os rios Tigre e Eufrates, que tem entre eles a Mesopotâmia, lugar de agricultura forte, além de ser berço da civilização mesopotâmica. Então, quando a gente estuda história, né, a gente falava ali da questão da Mesopotâmia, né? Então, hoje, onde a gente tem o Iraque, né, antes era a Mesopotâmia. Então, é uma região, vou até colocar aqui, que eu não sei por que eu não coloquei. Eu vou colocar aqui já. Além de ser o berço da civilização mesopotâmia, né? Então, a gente vai ter uma região com forte presença de agricultura, né? Uma região com rios historicamente importantes, que foram berço de civilizações, como a civilização mesopotâmica, como a civilização egípcia, tá? O Rio Jordão, né, que está entre aí, que passa pela Jordânia e por Israel, é importante vocês colocarem. O Rio Tigre e Eufrates, que passam pelo Iraque, e o Rio Nilo, que vai passar ali na África, mas também vai ser importante aqui naquela ideia de crescente fértil, né, que a gente estuda lá no 6º ano, que vai ser a origem da população, tá bem?
Então, a gente consegue observar no mapa da página 138, né? Uma região plana, tá? Maior parte aí mais plana. A gente tem algumas áreas mais altas, mas a maior parte do relevo é um relevo de baixas altitudes, ok? Apesar da aridez e da ausência de chuvas, os rios Tigre e Eufrates não secam, pois as suas nascentes estão em um lugar de chuvas fartas, na Turquia. A água é um artigo de luxo por conta da sua escassez. Existem suposições de que muito em breve haverá conflitos e guerras pela posse desses recursos naturais, né? Aqui especificamente ele está falando da água. Na verdade, sobre o petróleo já existe, né? E alguns países já têm a necessidade de importar água ou dessalinizar a do mar para extrair água potável. Mas essas alternativas custam caro. Um exemplo é o Estado de Israel, tá? O clima da região é árido e semiárido, que facilita uma paisagem vegetal de xerófitas, estepes e pradarias. A zona litorânea é a única com clima mais úmido, por isso apresenta plantas arbustivas. Então, quando a gente olha ali, né, o Golfo Pérsico, o Oceano Índico, o Mar Vermelho, então, o Mar Mediterrâneo, o Mar Cáspio, perdão, gente. Essas cidades que margeiam, né, o litoral apresentam aí, por conta da maior umidade, uma vegetação mais arbustiva, tá bem? Então, o Oriente Médio é a região do globo mais pobre em água, dispõe de menos de 1% da água potável disponível no planeta. A carência desse recurso natural essencial para a sobrevivência humana torna a região bastante vulnerável. Então, a gente já viu 2 pontos muito importantes aí do Oriente Médio, que é uma região que faz, né, a região ser uma região de força geopolítica, né? A questão estratégica, né? Na verdade, 3, né, pessoal? A questão estratégica da sua localização, a questão da produção de petróleo e a carência de água potável, tá? Esses 3 aí a gente pode falar que são motores aí para problemas geopolíticos, ok? Então, coloquei aqui a água igual fator geopolítico, que é igual conflito. Deixei para vocês um link, tá? Falando sobre a água no eixo central dos cenários conflitos do mundo. É um texto que relaciona a questão da água no Oriente Médio, tá? E aqui o mapa da escassez, tá? Então, em vermelho aqui, maior falta d'água, vocês conseguem perceber no mapa que a gente tem tudo vermelho aqui no Oriente Médio, tá? Tudo vermelho. Só para confirmar aí o que eu falei. Então, guerras por petróleo serão suplantadas por conflitos pela posse de água, né? Na verdade, não deve acontecer isso, né? Deve começar a acontecer mais conflitos por água e juntamente com os conflitos por petróleo. Podemos identificar como alguns dos principais focos de tensão provocados pelas disputas por água a bacia do Rio Jordão, Síria, Líbano, Jordânia, Cisjordânia e Israel, tá? E como eu falei, quem for fazer o trabalho sobre a questão palestina vai falar sobre essa questão da água nessa região. E a região entre os rios Tigre e Eufrates, que se estende aí entre Turquia, Síria e Iraque, também é outro foco de tensão na região, tá? Então, aqui eu deixei mais 2 reportagens para vocês. A água mata mais do que guerras. E reportagem: mundo não pode ver a água como garantida, tá? A China afirma chefe da ONU. Então, eu vou colocar o link dessa reportagem aqui, para a gente dar uma olhada. Então, essa reportagem é do site da ANA, né, Agência Nacional de Águas e Saneamento, e ele comenta, né, o consumo e o uso da água não tratada e poluída matam mais do que todas as formas de violência, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, divulgada, né, no Dia Mundial da Água. Essa reportagem é do ano passado, ela é bem recente, né? O consumo e o uso da água não tratada e poluída matam mais que todas as formas de violência, segundo o relatório da ONU. O documento, intitulado Água Doente, foi elaborado pelo Programa para o Meio Ambiente das Nações Unidas.
A quantidade de água suja significa que mais pessoas morrem hoje por causa da água poluída e contaminada do que por todas as formas de violência, inclusive guerras. Então, pessoal, a gente tem que lembrar que isso é até legal para a gente pensar no nosso território, né? Nós temos abundância de água, mas a gente tem grande desperdício e falta de tratamento de água. Nessa região, uma gota de água é, assim, valiosíssima. E aqui a gente desperdiça tanta água, né? Então, tem muita gente passando sede, muitas pessoas passando sede porque a água está poluída, às vezes até tem água, mas a água está contaminada, então não serve, tá? Então, ele colocou aqui, ó, milhões de toneladas de resíduos que contaminam cerca de 2 bilhões de toneladas de água diariamente, né? Causando aí zonas mortas, sufocando recifes de corais e peixes. O resíduo é composto principalmente de esgoto, poluição industrial, pesticidas agrícolas e resíduos animais. Então, depois, quem quiser dar uma olhadinha, esse texto é pequeno, eu convido vocês a essa leitura e a uma reflexão a respeito do nosso país, tá? Voltando aqui para o slide. Depois tem essa outra reportagem aqui também, tá? Aqui, isso aqui eu peguei pronto na internet, eu achei interessante, que ele faz uns tópicos aqui que chamam a nossa atenção. Então, o clima da região desértico, tá? E uma parte dele subtropical mediterrâneo, tá? A região ali próxima ao mar Mediterrâneo, né? Próximo aí aos locais onde as áreas litorâneas. O clima desértico vai ser o clima predominante, tá? Nas áreas litorâneas é onde se concentra a população e as atividades agrícolas, tá? O relevo, predomínio de terras baixas, que eu já falei com vocês, terras altas no norte e no leste, então a gente consegue observar, né? Planalto do Irã, Planalto da Armênia, Planalto da Anatólia, tá? E alguns picos, né? Que eu não sei ler esses nomes aí, mas vocês estão observando aí na página 138, tá? Esse é o mesmo mapa que está aqui no slide. De predomínio de terras baixas vai se destacar a planície da Mesopotâmia e terras altas, planaltos do norte e cadeias montanhosas do leste. As estruturas geológicas, como eu falei com vocês, é muito importante vocês anotarem isso aí, tá, gente? Estou sempre falando isso. Se a gente tem petróleo e gás natural, a gente está falando de estrutura geológica de predomínio de bacias sedimentares, tá? O que é isso? Áreas rebaixadas e preenchidas por rochas sedimentares e possui condições favoráveis para a ocorrência de hidrocarbonetos, petróleo, por exemplo. Então, isso daqui eu acho legal até vocês colocarem aí. Na verdade, no livro de vocês está falando no último parágrafo da página 139, né? A estrutura geológica do Oriente Médio, rochas e recursos minerais, constitui uma característica fisiográfica importantíssima. Predominam na região as bacias sedimentares. Então, quem está aí grifando, vamos grifar isso aí. Predominam as regiões de bacias sedimentares, especialmente na Península Arábica e ao redor do Golfo Pérsico, tá? Que são áreas rebaixadas e preenchidas por rochas sedimentares, tá? Então, nessas bacias vai ocorrer aí os hidrocarbonetos, ok? Na parte de cima, eu já havia falado, né, sobre a questão da planície, dos rios Tigre e Eufrates, falei da questão da população, mas faltou falar do que o texto termina aí falando da produção dos gêneros agrícolas. Então, a gente encontra nessa região arroz, trigo, cevada e algodão. São a maior parte da plantação nessa região, tá? Das culturas, ok? Depois, pessoal, a gente pode marcar para fazer também mais o número 1 e o número 2 dessa página. Há uma relação entre clima, relevo e ocupação humana no Oriente Médio? Justifica. Muito fácil, né? Óbvio que existe, né? Por que existe? Porque, como a gente já está cansado de ver, a ocupação humana ela vai se dar em locais com fatores favoráveis à sua ocupação. Então, locais de terras extremamente altas, locais muito frios, não vão facilitar a ocorrência, a ocupação. Então, vocês vão justificar isso daí. Depois, explica a relação existente entre a estrutura geológica do Oriente Médio e a presença de petróleo. Acabei de fazer isso com vocês. É só escrever no caderno, tá? Na semana que vem eu volto para corrigir isso aqui.
Bom, continuando. Agricultura eu coloquei nesse slide aqui, havia esquecido. Então, pessoal, como a maior parte do território é um território desértico, né? A gente vai ter uma agricultura de baixa produtividade, tá? Em exceção das áreas que surgem no oásis e mesmo em áreas irrigadas, ainda que depende diretamente da importação de alimentos. Boa parte da população mais pobre vive da criação de animais, geralmente do tipo nômade, e a falta de alimentos para os animais, constante deslocamento, predomínio de ovinos, caprinos e camelos, tá? Bom, alguns traços políticos, étnicos e culturais dessa região. A população total, aproximadamente aí 310 milhões de habitantes, 4,5% da população mundial no Oriente Médio. O país mais populoso é a Turquia e o menos populoso é Bahrein. A língua mais falada é o árabe, o clássico e o moderno. Em Israel fala-se também o hebraico e no Irã, tá? O Irã é uma exceção, acho legal até vocês virarem a página 140 e escrever um asterisco colocando isso, tá? No Irã, o idioma oficial é o persa, tá? Então, aqueles filmes, né? O Príncipe da Pérsia, né? Se passa nessa região aqui, ok? Então, aqui tem um encarte aqui sobre o uso daquele véu islâmico, tá? A diferença deles, apesar da gente falar sempre burca, eles apresentam uma diferença, tá? A maioria dos países, o árabe é a língua falada, né? Como eu falei aqui agora, né? Língua literária e religiosa. Há também diversos dialetos derivados do árabe. A religião islâmica, com exceção de Israel, segue o livro sagrado Corão, que serve como um guia religioso de conduta moral e mesmo de leis para a população. Então, a Bíblia do cristianismo é o Corão do Islã, tá? Então, com exceção aí de Israel, tá? Os outros países vão seguir este livro. A religião. Então, a gente está falando de uma região que tem as três principais, o palco, né, das três principais religiões monoteístas do mundo, né? Ou seja, a crença na existência de um único Deus. Surgiram no Oriente Médio, tá? O islamismo, o cristianismo e o judaísmo. A religião com maior número de seguidores é o islamismo, que é 90% da população, tá? Um erro muito comum é confundir países árabes com países islâmicos, tá? Pois nem todo islâmico é árabe, assim como nem todo árabe é islâmico, embora o islamismo tenha se originado entre os povos árabes. Então, pessoal, isso aqui é bem interessante porque na época, principalmente da guerra da Síria, né? Os islâmicos, né, estavam ali sendo muito nocauteados com essa situação, né? Qualquer povo ali, o pessoal estava às vezes agredindo, principalmente na Europa, a gente enfrentou grandes problemas ali com a questão de xenofobia. Então, isso aqui não dá para confundir, tá? A gente nem todo islâmico é árabe, tá? E nem todo árabe é islâmico, ok? Então, às vezes a pessoa ela pode ser da religião islâmica, mas ela não ser árabe, tá? Ou ela ser árabe e não ser, ela pode ser um árabe cristão, ok? Isso aqui é muito importante, tá na página 140 que a gente vai falar agora. A maior riqueza do Oriente Médio é o petróleo. Em geral, os países que apresentam as maiores rendas per capita nessa região são os produtores e exportadores de petróleo, embora haja exceção, como Israel e Turquia, que não dependem da exploração desse produto e são países industrializados. Então, já marquem aí, né? Apesar que eu acho que todos vocês já sabem, Israel e Turquia não estão no grupo dos países produtores de petróleo. As maiores rendas per capita do Oriente Médio, de acordo com o quadro da página 137, são apresentadas por Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, acima de 50 mil dólares. Esses países estão classificados entre os 20 maiores rendas per capita do mundo. Depois deles vem Bahrein, Omã e Israel, que apresentam rendas elevadas, superiores a 35 mil dólares. As rendas mais baixas, inferiores a 3 mil dólares, são do Afeganistão e do Iêmen.
e provavelmente também da Palestina e da Síria. A Síria, segundo os últimos dados de que se dispõe, de 2011, porque foi o ano aí que começou a guerra, também apresentava baixa renda per capita, valor que se deve ter apresentado queda significativa a partir da guerra civil que se instalou nesse país. Então, se até 2011 a Síria já era um país pobre, imagina depois da guerra civil, né? Os países árabes apresentam regimes políticos muito variados. Há monarquias absolutistas semifeudais na Arábia Saudita, Omã, Bahrein, Catar, monarquias constitucionais no Kuwait e Jordânia, repúblicas presidencialistas na Síria, no Líbano, no Iêmen, no Iraque, regimes políticos originais no Irã, um país teocrático, e Emirados Árabes, uma federação de 7 emirados, Abu Dhabi e outros aí que eu não vou ficar lendo. No entanto, essas diferenças em relação aos regimes políticos adotados, emirados, monarquias e repúblicas, são apenas formais. Em praticamente todos esses países, a regra é a concentração do poder na mão de 2 ou 3 famílias. Então, vocês podem grifar isso aí, né? A gente está falando de países que, por mais que tenham diferenças políticas, no fundo, acontece tudo a mesma coisa, né? Tem uma família ali que controla tudo, né? São os mais ricos e é por aí que vai. Além disso, há uma forte relação entre religião e regime político, tá? Isso aqui também é outro fator muito importante. O único país do Oriente Médio considerado democrático é Israel, mesmo assim com ressalvas por causa da pouca vigência dos direitos de cidadania, em especial para a população não judaica, que abrange cerca de 25% da população total do país. Então, para a população judaica é de um jeito, para a população que não é judaica é de outro jeito. O próximo parágrafo foi o que eu escrevi no slide, tá? O mundo islâmico é formado pelos países onde predomina a religião muçulmana ou islâmica. Então, 90%. Isso significa que inclui muitos povos não árabes, persas ou iranianos, turcos, indonésios, paquistaneses. Então, gente, isso aqui é até legal a gente chamar atenção. Quando a gente fala do Irã, a gente está falando dos persas, tá? Eles são povos persas com religião islâmica, tá? Muçulmana, tá bem? O estado com a maior população islâmica do mundo é a Indonésia, onde 88% dos cerca de 262 milhões de habitantes são praticantes do islamismo. Por sua vez, existem milhões de árabes que não são islâmicos. Boa parte dos libaneses é cristã. Maronitas, principalmente ortodoxos e às vezes católicos. Na Síria, cerca de 10% da população é cristã, tá? Então, pessoal, mais outros 3 exercícios para vocês aí, tá? Marca para fazer também, que vai ser o dever de casa. Então, vão ser 3, 2, 7 exercícios aí, tranquilos de fazer. Cite alguns países do Oriente Médio que são grandes exportadores mundiais, né? Então, tá falando no parágrafo, no segundo parágrafo, né? Depois vem, todos eles possuem renda per capita elevada? Quais são os países do Oriente Médio industrializados que não dependem do petróleo? Já falamos, né? Turquia e Israel. Há uma forte relação entre religião e regime político em alguns países do Oriente Médio. Aí não vai ser em dupla, né? Mas reflitam. Na sua opinião, essa relação é prejudicial para um país? Então, essa questão que vocês vão fazer mesmo. As outras duas já está no próprio texto aqui, a resposta é só marcar, tá bem? Voltando para o slide. Então, a gente vê como aspectos políticos e econômicos, né? A gente já falou dessa importância estratégica, pela sua localização entre 3 continentes e pela enorme reserva de petróleo e gás natural, tá? Alguns países possuem elevada renda per capita e injustiças sociais, que foi o que a gente acabou de ver, tá? Então, essa região é um grande barril de pólvora, tá? Principais conflitos armados das últimas décadas ocorreram e ainda ocorrem na região. Então, a gente tem conflitos, a gente tem petróleo, a gente tem localização estratégica. Tudo isso é igual a uma enorme presença militar estrangeira, tá? E a atuação aí, o surgimento de grupos terroristas. O Oriente Médio é a região do globo onde há mais grupos terroristas. Muitas vezes esses grupos são conflitantes entre si
Então, a gente consegue perceber que tem grupos terroristas que brigam com outros grupos terroristas, tá? Então, quem for falar sobre a guerra da Síria vai ver muito isso. Atuam em diversos países, dentro e fora da região, né? Então, a gente teve muita atuação desses grupos terroristas, né? Nos Estados Unidos, né? Como aconteceu o ataque das Torres Gêmeas, a França, tá? E possuem origens e causas distintas. Petróleo e água potável, né? A gente já viu que o petróleo é muito abundante e a água é muito escassa, tá? Então, a gente tem menos de 1% da água potável e mais de 60% da reserva de petróleo. Tá? Isso daqui eu já tinha falado com vocês, eu vou pular. O petróleo no Oriente Médio. A economia dos países que compõem o Oriente Médio está vinculada diretamente com a extração e o refino do petróleo. Dentre os países do Oriente Médio, os maiores produtores de petróleo são a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Por isso que eu falei com vocês da importância da Arábia Saudita. Então, eu coloquei aqui um gráfico mostrando os maiores exportadores de petróleo, tá? Então, a gente tem em vermelho aí a Arábia Saudita, tá? Esse assunto está na página 141 do livro, eu não vou ler porque é a mesma coisa, tá? E só aqui para a gente terminar a aula de hoje, só para lembrar, a abundância de petróleo e escassez de terras férteis e água, tá? Então, existe, né? Na verdade, faltou ali, a abundância de petróleo e escassez de terras férteis e água. Então, depois eu sugiro que vocês coloquem esses tópicos aqui no caderno de vocês, tá? Esse livro didático, página 137, eu já havia passado. Então, agora eu vou dar exemplo de dois países aqui, Israel e Emirados Árabes, para a gente ver que esses dois países parece que não se encaixam na realidade do Oriente Médio, tá? Então, primeiro, os Emirados Árabes Unidos, a junção de 7 pequenos emirados, então, como a gente já viu, são 7 emirados que se juntaram e formaram os Emirados Árabes Unidos, forma a nação denominada Emirados Árabes Unidos, perdão. Esse país está localizado na Península Arábica e limita-se com a Arábia Saudita, Catar e Golfo Pérsico e Omã. A economia local baseia-se na produção e exportação de petróleo. Somente o Emirado de Dubai, que não tem petróleo, e é a principal fonte de receita, tá? Sua economia é impulsionada pela movimentação financeira das empresas transnacionais, além da Zona Franca de Jebel Ali. O país possui um elevado índice de desenvolvimento humano, né? Então, só para lembrar, quanto mais perto de um, mais próximo de um, melhor. A taxa de mortalidade infantil é de 9 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos, o índice de analfabetismo é de 10% e os serviços de saneamento ambiental são destinados à maioria das residências. Os Emirados Árabes Unidos ficam na planície costeira, onde estão presentes dunas de areia desértica. A costa do país é mais úmida, enquanto a porção central é bastante seca, caracterizada por um clima árido. Então, aqui, olha, a riqueza dos Emirados Árabes é representada através das luxuosas construções, sobretudo em Dubai, com grandes arranha-céus. Então, a gente olha essas imagens e não consegue nem acreditar que a gente está falando de Oriente Médio, né? Então, a gente tem ilhas artificiais nos Emirados Árabes, né? Os maiores edifícios, arranha-céus do mundo, né? Estão localizados aí, tá? Então, são países em que a riqueza do petróleo traz, como a gente já viu, grande desigualdade, mas também traz para uma quantidade de pessoas muita riqueza, tá? E eu deixei para vocês aqui também, agora, que a gente vai falar sobre Israel, Vida no Deserto, a guerra de Israel contra a falta de água. Então, eu sugiro que vocês leiam, e para terminar a aula de hoje, eu vou passar um videozinho sobre isso, tá? Espera aí. Deixa eu colocar o play. Israel tem um território de pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados.
Peraí, pessoal, deixa eu aumentar o som. Israel tem um território de pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados. Mesmo pequenininho, com apenas 9 milhões de habitantes, o país é um gigante quando o assunto é investimento em pesquisa e desenvolvimento. O território de Israel é composto de deserto e terra semiárida, mas o país também é referência em manejo de água. Estamos em Tel Aviv, capital financeira do país, conhecida como a cidade que nunca dorme. E quando a gente anda por aqui, a gente vê árvores e também vê flores nos canteiros. Tudo aqui foi plantado e é irrigado, porque é deserto e praticamente não existe vegetação nativa. A beleza de uma cidade moderna e próspera como Tel Aviv faz parecer muito distante o passado de luta do povo contra a seca. Na década de 1940, moradores de Jerusalém tinham apenas 10 litros de água para consumir por dia. De lá para cá, houve uma revolução e hoje não falta água na nação de clima desértico. A irrigação é usada não só na agricultura, mas em toda a área urbana. Por onde quer que a gente ande, lá está uma mangueira gotejando água. Em Israel, chove em média 500 milímetros por ano, muito parecido com o que acontece no semiárido nordestino do Brasil e muito distante de regiões amazônicas, como o norte de Mato Grosso, em que chega a chover, em média, 2.000 milímetros por ano. O desafio da escassez de água fez o pequeno país do Oriente Médio liderar uma revolução no uso da água, que inclusive afetou a agricultura. Mais de 75% da água de esgoto é reutilizada em Israel. Por ano, a agricultura é o setor da economia que mais consome água no país. Mas quase 45% da água tem origem no reuso de esgoto. Isso não significa que sobre água na hora de produzir. Pelo contrário, os produtores rurais economizam o recurso. Desse ano, aqui em Israel, o governo decidiu diminuir a consumo de água por agricultura porque não tem água. Então, não só o preço, a quantidade. Não tem alternativa. A única alternativa é tecnologias que conservam água, que usam menos água, que utiliza água por cada gota. Essa é a solução. A água não é desperdiçada e os alimentos recebem a quantidade na medida certa para garantir a qualidade que um mercado exigente cobra dos agricultores. É bem limpo e bem gostoso. O que é esse? É alface romana. Tá cheio de água. Tu pode ver que tá doce. Nossa, maravilhoso. Nossa, isso é muito bom. Isso porque a gente ganha o prêmio. Sim? Sim. Isso mesmo. Este produtor recebe 25% acima do preço de mercado pelos alimentos que produz, justamente pela qualidade que entrega. São produtos premium, feitos com água de esgoto tratada. Cada planta recebe a hidratação de que precisa, para atender às determinações, por exemplo, da Europa, principal comprador de produtos agrícolas de Israel. São muitas as diferenças entre Brasil e Israel. A disponibilidade de água é apenas uma delas, como explica Beni, brasileiro que deixou Cuiabá, em Mato Grosso, para se dedicar à pesquisa no Instituto Vulcani, um centro de estudos que equivale à Embrapa no Brasil. A água da agricultura tem 3 fontes. Ela pode ser uma água potável,
que também é subdividida, quais são os tipos de água potável. Ela pode ser água salobra do subsolo ou a água de resíduos residuários tratada, que é um E preço isso mais tem um baixo. custo? Sim, então ele paga um preço diferenciado. A água potável, que pode vir ou da dessalinização, ela é um preço mais alto. A água salobra é um preço mais baixo e a água residuária tratada é um preço bem mais baixo. Dados da Agência Nacional da Água em Israel mostram que a água potável é a mais consumida no país, seguida da água de esgoto tratada e da água salobra. Nos próximos 2 anos, este cenário será outro. A água consumida no país. Em Israel, este produtor brasileiro ficou impressionado com a eficiência na utilização da água na região de terras inférteis. Lá ainda temos água. Aqui a gente percebe que não temos mais muita opção de água. Eles estão usando todos os meios, recursos para a produção de água a um custo muito maior que o nosso. Depois de viver 20 anos em Israel, Beni, o pesquisador, lembra dele? Sabe dizer na ponta da língua o que distingue Brasil de Israel. Israel investe muito mais em tecnologia. Nós falamos 4,6% do PIB é investido em desenvolvimento de tecnologia, do que no Brasil, 0,75%, 0,8%. Essa é a grande diferença? Sim, eu acho que vários países já estão chegando a essa conclusão, tanto que outros países já estão começando a investir muito mais no desenvolvimento de tecnologia. E neste caminho de aprendizados e descobertas, Brasil e Israel parecem mesmo ter um próspero caminho a compartilhar. Nossos dois países têm relações próximas e cooperação no campo da agricultura. Nós queremos aumentar nossa cooperação para o benefício de ambos os países e da população. O que une o Brasil a Israel na área da agricultura? Eu acho que o Brasil é um país grande, que tem muitas áreas agrícolas, tem muitas pessoas investindo em agricultura. Israel tem muita tecnologia para a agricultura. Eu acho que essa é a ligação que seria muito importante, utilizar a tecnologia israelense dentro da agricultura no Brasil e desenvolver muito a agricultura no Brasil. Bom, pessoal, então assim eu encerro a nossa aula de hoje, falando com vocês uma grande reflexão, né? A gente tem muita água, né? A gente não passa por escassez e a gente desperdiça e contamina muito. Então, já passou da hora do Brasil começar a reavaliar essa ideia de reuso, né, da água, da questão do tratamento da água e por aí vai, tá? Gente, eu vou olhar aqui, desculpa pelo que a aula rendeu um pouquinho mais, mas é porque esse assunto é muito extenso. Espera aí, gente, deixa eu ver o que está falando aqui. Como é que é? Porque tem 2 Líbanos. Gabriel, onde? Tinha 2 Líbano, onde tava falando 15 países. Aí tava lá 2 Líbano. Mas lá onde? Ah, tá. No bandeiras. mapa lá. Deixa eu ver, não sei. Espera aí. No slide 3. Nas bandeiras. Vou olhar e depois eu respondo para você, tá? Pode ser? Às vezes eu coloquei alguma coisa errada ali. Depois eu respondo, tá bem? A senhora pode pelo menos dizer qual que é a bandeira que está errada ali? Vou olhar aqui. Deixa eu colocar aqui no slide. Tá aparecendo o slide aí para vocês? Tá aparecendo, Tá. tá aparecendo. A do Líbano, eu sei que é a da árvore, a 6ª, mas a 11ª eu não sei qual que é, não. Essa daqui tá errado mesmo. Não é Líbano, não. Só que eu não sei qual que é. Eu vou ter que olhar depois para descobrir. Eu peguei essa imagem aqui na internet e não tinha reparado isso, gente. Mil desculpas. Eu fiquei de olho aqui no... Eu estava tentando achar uma imagem para trazer para vocês os países e não reparei esse erro. Agora que eu reparei. Mas é a de cima, tá? É a primeira aí com a árvore de Natal. Essa de baixo aqui eu não sei o que é, não. Depois eu dou uma olhada. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet. Enfim, depois eu procuro e falo com vocês.
Sem dados. SD significa sem dados. Aí na página da tabela, né, onde está escrito Palestina SD, é porque é sem dados. Porque a Palestina, como está falando aí, embora não tenha soberania sobre o seu território, foi incluído porque já foi reconhecido como Estado independente por centenas de nações, além de ser um membro observador da ONU, tá? Israel ainda não reconhece, mas é por isso. Pessoal, alguma pergunta? Então, Não. para a aula da semana que vem, vocês façam, por favor, os exercícios que eu passei. Desculpa aí por ter me estendido um pouquinho mais, né? Na aula, mas eu acho que foi bacana. Qualquer coisa eu encontro com vocês aí depois eu tiro as dúvidas pelo fórum, tá bom? E depois eu vejo sobre o mapa também. Um abraço aí para vocês. Abraço.